Esse é o som do programa Marcelo Stock de hoje. Você está achando engraçado? Eu também. Estou achando, inclusive, confortável. Mas, além de tudo, estou achando super interessante o assunto do programa de hoje, que é o trabalho da Angel Tattoo, o Luciano Souza aqui, que é um tatuador de Porto União e que entrou nessa corrente, já digo, mundial, daqueles profissionais que estendem seu talento e seus estúdios às mulheres que fazem a mastectomia e precisam reparar a auréola gratuitamente. É super interessante, mas lógico que antes nós vamos saber um pouquinho, afinal de contas, o que é a tatuagem, de quando vem e assim por diante. Super legal o bate-papo. Então, enquanto eu descanso aqui um instantinho, só estaremos de volta. Bem, nesse primeiro bloco do programa de hoje, eu estou aqui no estúdio Angel Tattoo, em Porto União, ao lado do Luciano Souza, que é um dos renomes aí na região, nessa atividade da tatuagem, né? Antes de eu saber mais a respeito do seu estúdio, eu preciso saber de um assunto que eu não domino nada, e muitas pessoas em casa até têm também curiosidades, que é a tatuagem. Eu imagino que passa de centenas de anos essa atividade. Na verdade, a tatuagem ela é milenar, né? Estudos comprovam que já foram encontradas múmias, né, com tatuagem. Então é muito, muito, muito antigo. Até na época era usado para demarcar tribos, né, demarcar territórios. Então tinha aquela espécie de algum desenho, né, tribal, digamos assim, de uma tribo para outra, né, diferenciando uma da outra. Então a história vem muito, muito tempo, né? Agora, múmia por múmia, eu já vi um monte na rua andando com tatuagem também hoje em dia. Não, brincadeira, gente, não podia perder o trocadilho. Agora, como era nessas épocas de tribos, por exemplo, feita a tatuagem? Que materiais se usavam no início dessa atividade? Na verdade, as máquinas elétricas, né, as de hoje, já tem bastante tempo também, porém cada vez avançando mais, né? Até essa que você viu ligada aqui, que não faz barulho nenhum, né? Que é o que o povo gosta hoje em dia, porque no psicológico, entre aspas, não, essa não dói porque não faz barulho, né? Sendo que a perfuração na pele é a mesma, né? Então, assim, naquela época usava-se muito uma técnica chamada tebori, que era aquelas varetinhas de bambu com às vezes até dente de animais afiados, né? Por conseguir dar um fio bem forte, né, dentro de animais, e era com martelete, né? Então você colocava na pele e ia martelando, né? A tinta eles produziam de próprios vegetais, né? Da época deles, né? Aquelas mesmas tintas que eles pintavam o rosto e tal. Então era essa técnica chamada tebori, né? Era os marteletinhos, né? Com as agulhas na ponta, que ia batendo, martelando. Usa-se até hoje ainda. Usa-se até hoje. Tem tatuadores aí, principalmente os japoneses, né? Os orientais, que costumam seguir a tradição, não mudam. Se der uma máquina elétrica para eles, brigam, né? Eles querem aquela técnica. E eu já vi em bastante convenção, né? Onde eu participo aí, fazendo esse processo ao vivo, né? Que é daquela época, eles mantêm até hoje. Tem estúdios, até no Brasil tem estúdios aí que mantêm essa técnica e não abre mão, né? Não abre a mão à tecnologia, né? Eles querem continuar naquele sistema antigo mesmo. Tá certo. Antes de nós continuarmos aí nesse desenho aqui sobre a tatuagem, queria saber um pouquinho de você também. Como que você iniciou nessa profissão? Na verdade, eu até tenho orgulho de falar, porque o meu pai ele era desenhista, né? Ele era policial, mas era desenhista também. Então a minha mãe, toda noite ela sentava no sofá para assistir a novela. E ela sentava numa posição, e naquela posição ela acabava a novela. Não ia para banheiro, não ia para lugar nenhum, ficava sentadinha ali. E o meu pai todo dia pegava a prancheta e desenhava ela do jeito que ela estava. Ele sentava longe e ficava lá, desenhando ela. E eu, do lado, né, vendo isso aí, e o desenho foi tomando conta. Na época comecei a brincar com o gibi da Mônica, copiar gibizinho, e vi que tinha jeito, né? Dizem que tá no sangue, não sei se é verdade, mas enfim. Só sei que começou por aí, né? Então fui pegando, né, com relação à arte, desenho, essas coisas, né? Fui gostando, fui meu pai incentivando, e assim foi. Já a tatuagem, né, que é o desenho na pele,
Foi com o passar dos anos aí, que, querendo ou não, uma coisa puxa a outra, né? Você vai num lugar onde tem artistas, né? Pintores, você acaba achando tatuador, nessa você vai conhecendo e vai gostando, né? Eu até me lembro que a primeira vez que eu botei um brinco na orelha, minha mãe me tirou a tapa, né? Ela não aceitava. Até hoje a minha mãe ainda ela fala, quando ela me vê assim, né, de bermuda e camiseta, mas já foi fazer mais uma tatuagem, mas mãe, faz 30 anos que eu tenho essa aí. E conhecendo pessoas do meio, aquilo fui gostando. Até a primeira maquininha de tatuagem que eu peguei na minha vida foi uma daquelas, igual se usa em presídio hoje em dia, aquelas de motorzinho e tal, né? Que eu fiz um negócio meio louco com um cara que entrou essa máquina no negócio, eu não tinha intenção nenhuma de pegar uma máquina na época, entrou num negócio que eu fiz de adolescente, em troca de bicicleta, as coisas, entrou essa máquina e eu peguei e já comecei a me furar eu mesmo, nos amigos, né? Inclusive foi aqui na cidade que começou. Que eu já andei bastante parte desse Brasil, né? Eu tive estúdio em Curitiba, né? Em Maringá, né? Andei por Chapecó, né? Fiquei anos lá em Chapecó também, mas tudo começou aqui. Foi, eu acredito que em 1989, 90, nessa época aí, aqui na cidade. Que bacana. Olha, e ó, mais uma vez, viu? Um abraço ao Marcelo Cristani. Quando nós mostramos os barcos aí do nautimodelismo, ele falou que ganhou quando criança um barquinho do pai dele, do Batman, e ali começou uma profissão para ele. Era um hobby que virou uma profissão. O Luciano acaba de nos contar a influência do pai dele nessa trajetória profissional dele. E aqui fica o reforço, né? Nós vivemos um momento no Brasil, no mundo, de muita criminalidade, de muita violência, e a maior força de combate a esse sistema maléfico está dentro de casa, na educação que o senhor e a senhora podem dar para o filho de vocês. Prova mais uma vez aqui é a boa trajetória do Luciano. Bem, em relação a isso, você falou dessa questão da vigilância sanitária, né? Todo estúdio tem que ter esse processo. Eu vi você se vestindo aí para chamada, que eu fiz tranquilão aqui, deitado no bem bom. Muita gente achou engraçado, outros não gostaram, mas paciência. É como tatuagem, alguns analisam, outros analisam de outra forma. Tem que ter uma vigilância mesmo em cima, 100%, todo o material esterilizado. Como é que é esse setor? Tem sim, é bem rigoroso, né? E até é bom que seja, assim, para não... Até hoje, graças a Deus, a gente não viu uma doença transmissível por tatuagem, né? Mas há o perigo. Até os estúdios regularizados hoje em dia é muito rigoroso mesmo. Existe sim a forma de usar materiais esterilizados, né? Como os descartáveis. Eu optei por 100% descartável, até porque se for para colocar na ponta do lápis mesmo, o descartável acaba saindo mais barato, com todo aquele processo de autoclave, porque não é só usar um material, né, que tem contato com a pele, com o sangue, jogar na autoclave tá bom, não. Tem todo um processo de limpeza, de produtos certos, então isso tem um custo, né? Então acaba saindo mais caro. Descartável, você pegou aqui, como você viu abrindo aqui a agulha, né, lacradinha, registra na vigilância sanitária, que é essa ponteira que vai na máquina aqui, né, onde sai a agulha, né? Então, lacradinha. Você usou, você joga fora, descarta, né? Eu tenho contrato também com a empresa de retirada de lixo contaminado, né? Que é, se não me engano, aqui eu acho que é Ecovale, né? Isso que chama, né? Então eles recolhem meu lixo, né? Tudo certinho. Eu tenho uma engenheira ambiental que responde pelo estúdio aqui, doutora Lisandra, que na verdade agora é uma nova exigência da vigilância, é o manuseio do lixo dentro do estabelecimento, né? Porque a Ecovale vem até a porta só buscar, né? Então aqui dentro tem que ter um engenheiro ambiental responsável pelo estúdio, né? Bom, o Luciano também falou dos congressos, né? Dos simpósios, dos encontros. No próximo bloco nós vamos fechar naquele assunto que eu chamei, que é exatamente essa ação social que o estúdio Angel Tattoo está fazendo. Nós vamos abordar também essa questão dos desenhos e vamos falar mais a respeito disso. Mas agora eu quero matar uma curiosidade que eu tenho de tempos e tempos, que eu vejo, lógico, hoje com o computador, eu imagino que a pessoa pode até usar o computador para iniciar ou até terminar o desenho em si. Mas como é que transfere o desenho do papel, que é a matriz, vamos chamar assim, como é que transfere para a pele? Eu vou pôr minha mão aqui se quiser usá-la. Então, eu já tirei um decalquezinho ali, a gente tem um papel chamado stencil, né, que é aquele mesmo papel ectográfico de mimeógrafo que era usado antigamente. Então, você coloca o desenho em cima daquele papel roxo, né, tira o contorno, ele vai ficar atrás como se fosse um carbono. Daí existe, logicamente, a asepsia, né, vamos fazer aqui na tua pele para você ver, álcool 70, né. Vamos desengordurar a tua pele aqui, fazer a asepsia certinho do local.
Aí existem os produtos também, lembrando que a cada vez que vai criando produtos novos, né, vai melhorando até por questão de... Antigamente existiam uns bastões que a gente passava na pele, mas aquele bastão depois ia passar em outra pessoa. Então hoje em dia é mais creme ou spray que você não vai encostar numa pele e depois encostar em outra. Então esse aqui é um sprayzinho, né? Já posso reutilizar em outra pessoa que ele não teve contato com a tua pele, né? Então agora a gente pega o desenho e vamos colocar e vamos fazer um símbolo do infinito em você, então. Que assim seja. Olha lá. Ó, encostou na pele lá. Guardou uns 5, 6 segundos. Já pode retirar. O desenho tá lá. Olha lá, decalcado na pele. Deu uma falhadinha aqui por causa da dobra, mas isso até a gente, quando acontece isso, quando vai decalcar o desenho numa parte muito ondulada do corpo, quando acontece essas falhas, você conserta no próprio freehand, né? Que é a canetinha. Aí tá aí o processo é... Não precisa apagar porque eu vou assustar. Eu não vou apagar ainda. Eu vou só... Você tira o excesso da tinta, né? Às vezes ele decalca aqui, né? E depois disso, depois de bem seco o desenho, você pode estar trabalhando com a maquininha. Vamos simular aqui que eu vou fazer em você. Podia até fazer, né? Botar uma tinta. Bom, se eu soubesse que você ia fazer, você ia colocar a agulhinha lá saindo na ponta. Aí molha-se na tinta e vai trabalhando em cima do decalque. Se você fizer sem tinta, não tem problema. Não tem problema. A agulha é estéreo, não tem problema. Então mete para eu saber qual que é a dor disso daí. Então vamos lá. Aqui é o mesmo processo da tatuagem em si, só que sem tinta. Ele é um bom vendedor, já tá me convencendo a quase fazer uma tatuagem. Olha lá, então vamos fazer para você ver, ó. Essa é a dor da tatuagem em si. É suportável. Não, brincadeira. Não, é suportável. Bom, aqui lógico, vai criar um sanguezinho ali e depois sai. Sim, exatamente, é isso aí. Esse é o processo todo, dela toda. Quase me convencendo. Eu vou desenvolver, quem sabe eu faço uma tatuagem de cabelo, né? Aí, ó, numa dessas já resolvo. Existe, né? Existe. Agora é isso que eu queria falar no próximo bloco. Nós vamos falar um pouco fechado nesse teu trabalho muito bacana, esse teu trabalho social, que é a reconstrução da auréola, na questão estética, obviamente, né? E existem as tatuagens também relacionadas a isso, a pessoas que tatuam por defender uma cicatriz. Como é que é isso? A procura hoje em dia é muito grande, sabe? Vou citar um exemplo de uma cliente minha que chegou esse dia atrás com uma cicatriz bem pequenininha na perna. Mas ela falou que fazia uns 3 anos que ela não usava uma bermuda por causa daquela cicatriz, né? Mulher é muito apegada a isso, né? Questão de estética, assim. Então, eu costumo sempre estudar um desenho, né? Que vai ficar esteticamente bonito, né? Simétrico no corpo da pessoa. Uma cicatriz de cesariana também é muito procurado para cobrir, né? Que às vezes fica uma cicatriz meio feia, até outras pouco imperceptível, né? Mas enfim, é muito procurado, sim, o processo de estética corporal. Hoje em dia, na verdade, a questão de boniteza, né? De fazer um desenho simplesmente... pessoas fazem muito, mas o que é mais procurado é essa questão de estética, né? Até no caso do câncer de mama, né? Da areola e tal, cicatrizes pelo corpo, um acidente, né? Então, o processo a gente sempre faz e é bem... Né? Dá bem certinho, depende do tempo de cicatrização, né? da cirurgia da pessoa, ou se não foi um machucado, então, mas sempre dá certo. Com relação à cicatriz, assim, sempre tem um resultado muito positivo, sabe? Com relação a isso. Maravilha. Olha, gente, bate-papo super interessante, a gente pode pegar cada caminho aqui, poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre essa atividade. Em um instantinho só estaremos de volta. Você falou de todas as partes do Brasil, né, que você já andou, mas volta e meia você anda em congressos, e inclusive você veio do Rio Grande do Sul, você estava me falando, com essa imagem aqui, que você ganhou um título. Como é que é isso?
Na verdade, as convenções de tatuagem hoje em dia, a gente, com estúdio fixo aqui, né, que a gente tem um endereço fixo, a gente não pode ir em muitas, porque assim, depende de muita despesa, muita correria, viagem, né, e o estúdio fica fechado. Então eu vou na média de umas 6 a 7 convenções por ano, não mais do que isso. Então a gente sempre está estudando, né, fazendo cursos, fazendo workshops com artistas renomados aí do Brasil e exterior, né. Então, inclusive está aqui os meus troféus, né, que eu conquistei esses 2 são internacionais, né? Na Argentina, em primeiro lugar no realismo, né? Em primeiro lugar oriental. Aqui também é melhor costas, né? E esse aqui, em segundo lugar, realismo, né? Tatuagem real, no caso, né? Que é tudo aquilo que a gente vê, uma foto, um objeto, um animal. Então eu fiz um realismo, né? Agora, semana retrasada, em Canoas, ganhei aquele troféu ali. Então, e é muito legal essas convenções, porque a gente conhece muita gente, sabe? Eu tenho 25 anos de profissão, e posso te afirmar com toda a certeza do mundo que o que eu realmente aprendi foi de 5 anos para cá que eu comecei a sair, estudar, viajar, conhecer artistas, fazer cursos. Porque 20 anos eu fiquei fechado dentro do meu estúdio, sabe? Dentro do meu mundo, sem, costumo dizer, né? Fechado assim, só olhando para frente, né? Então, foi nessas convenções que eu aprendi e cheguei onde eu estou hoje, né? Fazendo todo esse... Até com relação a esse processo de mastectomia, né, que é a reconstrução da areola, foi porque conhecendo o povo no Brasil inteiro. Eu estava recentemente na Tatuíque, Rio de Janeiro, né, que é a maior convenção da América Latina, né, só perde para a convenção de Londres, né, e enfim, tinha 864 artistas lá competindo. Na verdade é uma competição. Você vai lá, você aluga o teu stand, você tatua, tem o stand do lado, tem outro, e tem várias categorias, né? Digamos, só um exemplo. Categoria realismo, categoria preto e branco, categoria costas, categoria colorido. Então você escolhe a categoria que você quer fazer, você faz um desenho dentro daquela categoria e aguarda a decisão dos jurados, né? Assim que funciona. Bacana. E esse desenho que te trouxe o troféu lá de Canoas, levou quanto tempo para transferir para a pele? Essa eu levei 18 horas direto, sem parar. Parava só para dar uma respirada, uns 10 minutos, né? Até para soltar um pouco, que a gente fica tenso, né? Concentrado. Então foi 18 horas seguidas de tatuagem. Bacana. Luciano, antes de nós fecharmos com o assunto principal, que é essa ação sua, e para tirar uma tatuagem, e pessoas que precisam... Eu sei que Miss, por exemplo, no meu tempo que eu realizava esse trabalho de orientação até para os concursos, por conta da atividade jornalística, procurava a gente indicava. Não poderia ter tatuagem, ou alguma pessoa que se arrependeu, ou por outro motivo de concurso, tem que retirar. Faz como? E você faz? Na verdade, assim, eu faço uma outra técnica, né? Que é a técnica eu chamado de tinta blush, né? Que é aquele blush que a mulherada usa, seria mais ou menos aquele processo. Só que é um processo definitivo. Não é, como que eu posso te explicar? Não é 100% que você vai olhar para a pele assim, você não sumiu. Não é simplesmente apagar. Depois de feito, a tatuagem tem que pensar muito bem, né? Que depois de feito é complicado. Até o laser, que é utilizado hoje em dia para remoção de tatuagem, pelo que eu já vi por aí, não é 100% também. Por quê? Porque o laser ele queima o pigmento, mas também ele queima o pigmento natural da pele, né? A melamina, ele acaba queimando. Então, você vai remover uma tatuagem a laser, além de ser um processo muito doloroso. Digamos, uma tatuagem antiga que eu tenho aqui, de mais de 20 anos atrás, eu ia levar umas de 10 a 12 sessões de laser, cada sessão a 300, 400 reais por sessão. Então, além de ser muito caro, é muito demorado e doloroso, né? Porque o laser queima mesmo, né? Então, eu uso essa tinta blush para suavizar ela, ou quase sumir, dependendo de qual o número de aplicações que eu vou dar, né? Também vai tirar uma tatuagem comumzinha que está bem apagadinha já do tempo, você vai dar umas 4 ou 5 aplicações dessa tinta blush. Aplica uma vez, espera cicatrizar, aplica de novo, ela vai clareando, né? Eu tenho resultados bons aí, inclusive de um rapaz que passou no concurso da PM, e ele tem umas letras chinesas aqui no braço, né? Uma delas que aparece muito de manga curta, ele pediu, pelo amor de Deus, me tire isso urgente. E eu estou ali trabalhando para retirar essa, e está tendo um resultado muito bom. Que bom, bacana. Bom, assim como os resultados bons também estão nessa sua atividade filantrópica, que você se une agora, né? Que é a reconstrução da auréola, né? Você até me falou em off que até um tempo atrás isso era um serviço que você cobrava, ou que era natural de todos os estúdios de tatuagem cobrar, mas que se iniciou um movimento aí, e hoje no Brasil já é febre entre os tatuadores, que é não cobrar. Desde quando você não está cobrando? Como é que você chegou nesse serviço?
Na verdade, eu faço maquiagem definitiva, né? Que é sobrancelha, olhos, lábios, até a reconstrução da areola mesmo já há muito tempo, né? Eu trabalhei em salões de beleza aí em Chapecó, Curitiba, região, sempre cobrado, né? Mas devido às convenções, você vai fazendo amizade, daí chega um artista que já faz esse trabalho, pô, por que você não faz na tua região também, cara? Vamos abraçar essa causa contra essa doença e tal. Então vamos, e assim foi, né? Então agora tem mais, a partir de mim aqui, tem mais 2 amigos meus também, porque funciona assim, quando eu coloquei ela nas redes sociais, a pessoa que me tem de contato, por exemplo, no Facebook, que tem o problema e precisa e não está aqui na minha cidade, eu posso indicar um artista amigo meu próximo a ela. Então, através disso, tem agora o Humberto Ribeiro também, que é meu amigo do Rio Grande do Sul, que agora está representando lá no Rio Grande do Sul. Tem também o Lucas Machado também, que também é do Rio Grande do Sul, um pouco mais distante do Humberto. Então, a gente está se espalhando pelo Brasil todo, sabe? Então, a pessoa que tem o problema não precisa ficar preocupada, não, mas é 400 quilômetros. Não, a gente vai ver quais os artistas que estão envolvidos na causa e a gente indica o mais próximo dela, sabe? Então, eu estou fazendo esse trabalho faz o quê? Uns 6 meses, mais ou menos, né? Que é não estar cobrando. E não vou cobrar, até quando eu postei ali, né? Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vontade de trabalhar, para mim vai ser eterno, não cobro mais. Parabéns. E aqui nós já temos aqui no teu tablet uma imagem aqui que nós estamos reproduzindo na tela, que é um dos teus trabalhos, né? Um antes e depois, né? Isso aí. Na verdade, deixar bem claro que esse aqui até eu não coloquei por questão de ética e preconceito, não coloquei um trabalho meu. Eu busquei uma imagem da internet, essa aqui, mas esse é o meu trabalho também, sabe? Até deixar claro, porque, né? Mas está aqui, funciona nesse processo, até você pode perceber aqui na imagem que aqui o bico do seio dá a impressão que tem o relevo, mas não é, na verdade é liso. É só uma ilusão de ótica de uma tatuagem que a gente costuma dizer com efeito 3D, né? Aqui é o processo, né, logo em seguida da cirurgia, né? Que não é recomendável, sabe me falando? Exatamente. O processo para fazer esse já é o processo da maquiagem já sendo feita, né? Esse outro aqui seria logo após a cirurgia. Você pode ver que está com feridinha, está com cicatriz ali. Então, espera-se exatamente. A cliente, quando chega até mim, eu já peço a orientação do médico dela. O que o médico dela disse? Não, agora você já pode, já está cicatrizado, agora você já pode ir. Então, tem tudo isso, né? Aqui é uma atividade já de reconstrução, que bacana. Então aqui não é autorrelevo, aqui não é o bico, não, é o desenho. Poxa, que bacana. E quantos desde que você começou? Aqui, esse aqui é interessante também, ó. Tem pessoas que optam por não fazer a reconstrução do bico e sim fazer um desenho, que também é uma forma de arte. Aqui também ela passou por esse processo, mas ela fez uma arte em cima, né? Ela fez muito inteligente e bonito, né? Legal, esteticamente. Além do que, sentimentalmente até. Olha, esse aqui também, ó. Esse é um trabalho meu. Até o rapaz ele não se opôs, né? Esse aqui é um vitiligo que eu fiz, simulei a tinta da cor da pele dele, até se você quiser aumentar que você vê o efeito, ó, do antes e o depois. Que bacana. E o vitiligo dele é estacionário? Por exemplo, ele não vai... Ele já estava estacionado há 4 anos. Eu tenho uma cliente que veio esse dia atrás, me pediu para fazer, eu perguntei para ela se ela é estacionada, ela falou não, de vez em quando ele aumenta, então eu preferi não fazer. Porque daí... Exatamente, eu faço um desenho em cima do vitiligo, daí ele começa a esbranquiçar em volta, não vai ficar um efeito legal, né? Então... Olha, que bacana, não tinha nem ideia. Como eu falei para vocês, olha, né? Aqui a tinta blush, ó, esse aqui é um trabalho meu. Isso aqui foi uma sobrancelha mal sucedida de alguém que fez, não sei quem, né? Que fez um trabalho muito torto, né? Uma sobrancelha estava aqui, a outra estava bem embaixo. Pode ver que eu apliquei a tinta blush, que você tem a noção ali bem de como era, né? Aqui também estava muito avançado, eu apaguei. Inclusive ontem eu terminei esse trabalho, depois de 6 meses de processo. Até eu apagar, aqui já estava o andamento, né? Eu apaguei a parte de baixo, subi um pouquinho, fui fazendo até que ficou, agora está finalizado já. Bom, e para finalizar, Luciano, as pessoas que passam por esse processo de mastectomia, palavra meio difícil para quem começa a falar dela, faz como para entrar em contato contigo e reservar uma primeira sessão aí para conversar? Como é que entra em contato? Pode ser via Facebook, né, via Instagram, via WhatsApp, o endereço do meu estúdio aqui também, né, que é bem conhecido aqui, essa rua aqui da frente aqui, né, eu uso como referência ali uma pizzaria que tem aqui em frente, né, que todo mundo... O Supremo, um abraço ao Dudu da Suprema. Esse mesmo, que faz uma pizza excelente também. Então, assim, eu sempre coloco lá, Rua Prudente de Moraes, número 300, em frente à Pizzaria Suprema, né, que todo mundo come, né, então todo mundo conhece o Dudu e a pizza dele, então eu uso como referência. O endereço é esse, né? Rua Prudente de Moraes, número 300, sala 6, né? Na Galeria Mário Maier,
Eu tenho os telefones também no Facebook, quem quiser entrar em contato via Facebook ou via telefone também, pode vir. Inclusive esqueci de te falar que o tratamento pro pós tatuagem, né, a maquiagem que eu faço no seio, lembrando que esse trabalho gratuito é só para reconstituição após a doença, né? Se a pessoa fazer uma sobrancelha ou olho, logicamente que é cobrado, porque é uma questão de estética e não de saúde. Você começa a trazer a tia, o tio. Que é um dragão desse tamanho de graça, não é assim. Então, assim, para esse processo eu até ganhei apoios aí. Hoje eu sou patrocinado por uma grande empresa, né, mundial, né, do ramo de tatuagem, que é a Amazon Tattoo, que eles fabricando da tinta Star Bright, que estão me apoiando também agora. Eles não me cobram o material que eu uso nesse processo. E também eu dou as pomadas cicatrizantes, os cremes, tudo que vai no pós. Então a pessoa não vai ter custo nenhum. Desde o começo até o final do tratamento cicatrizado, não vai ter custo. Bom, gostaria aqui de deixar meu abraço à Cris, sua esposa, né, que foi ela que entrou em contato, ao amigo Sansão, que fez o making off aí. E te dizer, Luciano, que eu tinha uma curiosidade para uma reportagem sobre tatuagem. Eu sempre pensei, poxa, um bom assunto, um assunto sempre em voga, bacana. Mas o que me trouxe aqui foi o teu desprendimento mesmo, né? Que para quem passa por esse processo, ou tem alguém que passa na família, qualquer que seja a atitude, isso triplica em milhões o valor daquele teu gesto. Você pode achar, não, é só mais um seio, é só mais uma auréola. Mas na vida da pessoa, o que você faz, o que essas pessoas, teus colegas, aos quais eu estendo o cumprimento, é de uma grandiosidade sem tamanho. E que isso seja infinito. Essa preocupação pelo próximo sem querer nada de volta. O mundo seria bem melhor. Tá certo? Parabéns, sempre à disposição para atividades tais qual o programa, a câmera e o microfone. Muito obrigado. Obrigado a vocês e muito obrigado por vir aqui, né? E ampliar esse trabalho, porque às vezes as pessoas não sabem, né? Eu divulgo bastante, sempre estou divulgando, mas até tem uns amigos aí de bandas que tocam, que às vezes divulgam para mim em baile e tal, mas muito obrigado mesmo de vocês terem vindo aqui agora. Pessoas vão ficar mais sabendo do meu trabalho e podem vir, que tinta a gente tem bastante para fazer esse trabalho aí. Eu fico por aqui, você fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.